Ô Rameu, eu sou o professor Luiz Rezende e estou aqui para dar dicas para a prova do DEPEN, com a matéria que eu ministro no Alfacom, que é a administração. Algumas áreas do DEPEN, como a área 1 tem essa previsibilidade, né, de administração, e o tema que eu vou trabalhar hoje, ele não tem a ver apenas com o DEPEN, é um tema comum para vários concursos da CESP-UNB para carreiras policiais e além, viu? Você que vai prestar aí eventualmente outra prova, essa dica também serve porque o tema desse vídeo, dessa aula, é um tema comum à administração, inclusive em várias bancas organizadoras. Mas antes de falar do tema, antes de começar a dica concreta aí para o DEPEN, para o edital do DEPEN que tem administração, você viu que eu já estou no esquema, né? Já dei uma tosada no cabelo para ficar no esquema do DEPEN. Na verdade, eu estou mais no esquema dos clientes do DEPEN do que dos servidores do DEPEN, né? Mas tudo bem, vamos lá. Olha, qual que é o tema da aula de hoje? O tema dessa dica, o tema dessa aula é estrutura organizacional e departamentalização. Um tópico que está no edital do DEPEN, para as áreas, né, que tem essa previsibilidade, e é um tema comum, é dificílimo, uma provinha da CESP-UNB não abordar a departamentalização, não abordar estrutura organizacional. E eu começo justamente por isso. Eu começo justamente trabalhando com você a estrutura organizacional que, na minha opinião, não tem como não ser explorada na prova do DEPEN. Então, ó, a dica do Rezendão de hoje já vai garantir para você aí no mínimo uma questãozinha, se você ficar atento aos conceitos de estrutura e aos conceitos de departamentalização. Vem comigo, vamos entender em primeiro lugar o que é estrutura organizacional. A estrutura organizacional é a forma que uma empresa, pública ou privada, ela organiza tanto as pessoas quanto as responsabilidades das pessoas. Não pense que a estrutura organizacional é só a organização do ser humano. É a organização do ser humano, mas também é a responsabilidade de cada um. É por isso que existe uma definição de que a estrutura organizacional representa a forma que as pessoas e as suas tarefas são organizadas dentro de uma empresa pública. E, na verdade, as ferramentas administrativas, elas têm representações gráficas, né? Algumas ferramentas administrativas têm fluxograma, algumas ferramentas administrativas têm a classificação ABC, a curva ABC, diagrama de dispersão. E a estrutura organizacional, que é a forma de organizar as pessoas e organizar as tarefas de cada pessoa dentro de uma empresa, utilizam a estrutura, né, o elemento gráfico, organograma. Fique esperto com isso. Então, a CESP-UNB, toda vez que ela montar uma questãozinha de estrutura organizacional, ela vai obrigatoriamente vincular ao organograma. Não é fluxograma, não é diagrama de dispersão, é organograma. E meu chapa, sabe o que é organograma? É aquela estruturazinha que tem na empresa que deixa a gente deprimido. Porque você vê lá o chefão em cima, os gerentes, aí vem o pessoal de nível intermediário, aí você vai olhando a hierarquia da empresa, quando você se encontra, você está lá embaixo e você não é chefe de ninguém. Esse é o organograma. Então, o organograma, ele serve para representar hierarquia. E essa é uma outra palavra também importante. Na verdade, a estrutura organizacional, ela apresenta a organização hierárquica das pessoas e as suas tarefas. Então, existem dois tipos de estrutura organizacional. Vamos entender quais são as duas formas. Existe a estrutura organizacional formal e a informal. E olha aqui o organograma. Eu organizo as pessoas e as suas tarefas dentro de uma organização para entender a hierarquia. E aí você sabe muito bem, porque o organograma é algo que é comum ao nosso dia a dia, que no organograma, quem está acima manda em quem está abaixo. E quem se encontra no mesmo nível, né, na horizontal, não tem relação hierárquica entre si. Então, nessa primeira representação aqui, um é o chefão, é o gurilão da bola azul. Esses dois de baixo estão no mesmo nível hierárquico. Não existe hierarquia sobre eles. O 3 é subordinado ao 2, não é esse. Então, essa é a relação de estrutura. Olha, a formal, ela está vinculada a um momento do Estado brasileiro em que o modelo era burocrático. Não existe no DEPEN evolução do Estado brasileiro. Não existe no edital do DEPEN reformas administrativas do Estado brasileiro. Mas de contrabando, já que existe estrutura organizacional e departamentalização, os caras podem contrabandear, pode cair isso. Então, caso caia uma relação da estrutura formal
com o momento histórico da administração brasileira, é o momento do modelo burocrático, que ele existiu até o final dos anos 80. Então, na formal, você percebe que ela é mais comprida? Você percebe que o organograma da estrutura formal ela é mais magro, né? E mais comprido? E a estrutura da formal é mais baixinho e gordo. Então aqui é largo e aqui é comprido. Essas palavras, por incrível que pareça, são utilizadas vez ou outra pela CESP-NB. O organograma da formal é mais largo, é mais comprido, desculpe, e o organograma da informal é mais largo, tranquilo? Vamos analisar algumas características. Você percebe que na formal existe uma concentração? Você percebe que na formal poucas pessoas têm o poder decisório? Por exemplo, no nível 3, uma pessoa decide o que vai acontecer para baixo. No nível 2, apenas 2 pessoas decidem o que vai acontecer para baixo. Então é uma estrutura muito rígida, é uma estrutura centralizadora, é uma estrutura autocrática, em que poucas pessoas detêm o poder de decisão. Existem vantagens e desvantagens. Sempre que você for estudar administração para concurso público, você tem que ter isso em mente. Você tem que ter em mente que não existe apenas um elemento negativo numa ferramenta administrativa. Porque se ela foi adotada pelo Estado brasileiro em algum momento da história, ela tem alguma necessidade concreta, ela tem alguma vantagem, mesmo que ela esteja sendo superada. E a estrutura formal, ela, pelo menos do ponto de vista teórico, né, porque tem esse lance também, né? Eu sou servidor público, muitos de vocês devem ser, e quando você olha para algumas coisas da administração pública, você fala, não é possível, esse cara não está falando do Brasil. Só que você tem que sempre olhar do ponto de vista teórico e nunca com senso crítico, porque é assim que cai na prova. Então a formal está sendo historicamente superada pela informal. A formal está ligada ao modelo burocrático e a informal ligada ao modelo gerencial. Então a formal é mais conservadora e a informal é mais contemporânea, é mais dinâmica, é mais flexível. Então vamos às estruturas, pontos positivos e negativos de cada estrutura. Qual o ponto negativo de uma estrutura formal, centralizadora, que poucas pessoas têm um poder decisório? O ponto positivo é que é o seguinte, meu chapa, tem que tomar uma decisão, quem deve tomar a decisão toma e o resto obedece. E o que eu garanto com isso? A celeridade, a velocidade. Então, por exemplo, carreiras policiais. Você tem lá uma rebelião no Presídio Federal. Imagina se você reúne toda a rapaziada para decidir o que fazer. Não, você tem que ter alguém que tem poder de comando, que tem voz de comando, comando unificado, para decidir o que fazer. Então aqui, quando você tem a centralidade, você garante a celeridade, a velocidade no processo decisório. Agora tem uma desvantagem, né? Na verdade, várias desvantagens. E qual é a principal desvantagem que a estrutura formal apresenta? A principal desvantagem é que ela não envolve as pessoas, né? Então ela não forma equipes democráticas. Ou seja, ela não apresenta decisões colegiadas. E desse ponto de vista, você não envolvendo as pessoas no processo decisório, você pode não ter motivação motivacional, né? Você pode não ter um elemento motivacional ligado a essa estrutura. E a informal? E a larga? Quais são as vantagens e desvantagens? Você percebe que no organograma da informal, eu aumento o número de atores no processo decisório. Enquanto na formal, 1 ou 2 no máximo tomam a decisão, poucas pessoas, na informal eu aumento o número de atores no processo decisório. As decisões são coletivas, as decisões são colegiadas. Cada nível tem um número maior de pessoas. Aqui eu também tenho vantagens e desvantagens. Qual é a desvantagem de você ter muita gente para tomar uma decisão? Qual a desvantagem de você envolver um número enorme de pessoas para um processo decisório? A desvantagem é que a parada pode ser demorada, né? A desvantagem é que eu posso demorar muito tempo para tomar uma decisão, porque você tem que consultar todo mundo. Então a desvantagem aqui é que pode existir falta de celeridade, pode existir falta de rapidez na decisão. Agora, qual é a vantagem? A vantagem é que eu envolvo as pessoas. A vantagem é que tem um número maior de pessoas envolvidas no processo decisório. E quando eu envolvo as pessoas na administração, eu causo o empoderamento das pessoas para aquela discussão, e eu causo a motivação, eu causo o envolvimento. Então aqui você aproxima a equipe, aqui você motiva a equipe. Características da formal e da informal. Deixa eu só falar uma coisa importante.
A palavra informal está muito vinculada ao trabalho informal, né? O cara não é registrado, o cara não tem direitos trabalhistas. Na verdade, você sabe muito bem que no serviço público só é permitido aquilo que está juridicamente previsto. Então, na informal, existe chefia, existe relação hierárquica. Só que, na verdade, a informalidade, no caso, não é do ponto de vista legal, é do ponto de vista das relações humanas. Aqui mais comprido e aqui mais largo. Tranquilo? Você vai perceber que no edital do DEPEN e qualquer edital que tem estrutura organizacional, logo em seguida aparece o termo departamentalização. Porque a departamentalização é objetivamente como você agrupa as pessoas. A estrutura é como você organiza do ponto de vista hierárquico. E a departamentalização é como você agrupa. Então vem comigo que eu vou trabalhar com você os critérios de departamentalização. Olha só, você não é amador, né, meu irmão? Você está assistindo esse vídeo com um cara parece mais lenhador do Massachusetts, porque você está se preparando concretamente para a prova, ou para o DEPEN, ou para outro concurso. Então não dá para ter postura amadora. Não dá para ficar pesquisando aí no Google do Deus Google, não dá para perguntar para o Deus Google quais são as departamentalizações. Sabe por que não dá? Porque existem vários tipos de departamentalização, dezenas de tipos de departamentalização, que a iniciativa privada utiliza, que algumas empresas até públicas utilizam, por cliente, por região. Mas olha só, quando se trata de carreiras policiais, quando se trata de PF, PRF, DEPEN, as departamentalizações abordadas são basicamente duas. Então eu vou trabalhar com você agora, rapidamente, as departamentalizações que existem aí nas organizações públicas, em particular na segurança pública, e que caem na CESP-UNB. A primeira então a diferença é essa, hein? Na estrutura organizacional, eu vejo a relação que as pessoas estão organizadas. Aqui na departamentalização, a forma que eu agrupo as pessoas. E a primeira departamentalização é a funcional. A funcional, ela é mais conservadora. A funcional, ela é mais tradicional. A funcional, ela foi a base da maioria dos órgãos públicos do Brasil, porque também está ligada ao modelo burocrático. Isso também está ligado ao modelo weberiano, que é influenciado pela teoria do Max Weber, a teoria da burocracia. De rigidez, de controle dos processos, de controle a priori. Isso tudo é um elemento de burocracia, da qual a departamentalização funcional está inserida. E a funcional, eu tenho o departamento A e departamento B, né? Ou diretoria A e diretoria B. Como funciona? Existem também, porque essa é a forma de você estudar para concurso público quando se trata de administração pública. Vantagens e desvantagens. A funcional, ela tem departamentos que não conversam entre si. Tem departamentos muito bem definidos. Vamos imaginar que esse aqui seja o departamento jurídico e esse o departamento de gestão de pessoas. Olha só, um nunca vai ter relação com o outro. Um é muito rígido. Todo mundo sabe onde termina o departamento, onde começa o departamento. Você já trabalhou numa empresa que você sabe exatamente quem é de cada departamento? Aí você fala assim, aquele pessoal lá é do jurídico, aquele pessoal lá trabalha no terceiro andar porque é do departamento comercial. Se você tem isso claro na empresa que você trabalha numa empresa que tem uma estrutura funcional. Vantagens e desvantagens, começando pelas desvantagens. Você concorda comigo que hoje em dia uma empresa ela tem que ter relacionamento entre os departamentos? Você concorda comigo que hoje uma empresa ela precisa de trabalhos interdepartamentais? Aqui não tem. Na funcional não existe trabalho colaborativo entre dois departamentos distintos. Um departamento não conversa com o outro. Então, a primeira desvantagem da funcional é que não possibilita trabalho interdepartamental. A segunda desvantagem é a seguinte: como eu não olho para fora, como o departamento não olha para o outro, ele não enxerga um ambiente externo. E quando eu não olho para fora do meu muro, para fora do meu departamento, quando eu não olho para fora do meu quadrado, né? Mas como as minhas referências são bom e velho rock and roll, eu não vou dizer isso. Então, como eu não olho para fora, eu não me preparo para os riscos das ameaças externas. Né? Externamente eu posso ter ameaças que eu não tenho governabilidade. Então, como esse departamento não consegue olhar para fora, para o ambiente externo, ele não se prepara para minimizar os riscos
oriundos do ambiente externo. Essas são as desvantagens. E quais são as vantagens? Você concorda comigo que é tudo quadradinho aqui? Que um diretor de um departamento, ele sabe exatamente onde termina e onde começa o seu departamento? Ele não tem buraco para as pessoas saírem. Ele não tem pessoas de outro departamento trabalhando aqui. Então qual é a vantagem disso? A grande vantagem disso é que favorece o controle. Porque é tudo rígido, é tudo formal, eu sei onde termina o meu departamento. Um não conversa com o outro. Então favorece o controle. E uma outra vantagem. Você já trabalhou com pessoas que não são da sua área do conhecimento? Você já teve chefia que não tem capacidade profissional de executar a função? Porque o cara nem tem a sua formação? Não dói no coração? Não irrita? Você não fica com vontade de matar um? Então, aqui não acontece isso. Do ponto de vista teórico, na departamentalização funcional, eu só trabalho com pessoas da minha área do conhecimento. O que isso significa? Engenheiro com engenheiro, advogado com advogado, contador com contador. E qual é a vantagem de eu trabalhar com pessoas apenas da minha área do conhecimento? Favorece a análise técnica do meu trabalho. Favorece a meritocracia. O que é meritocracia? De acordo com a teoria da burocracia do Max Weber, é quando eu tenho uma promoção, quando eu tenho uma vantagem do ponto de vista profissional em comparação ao desempenho do outro. Então, na verdade, quem pode avaliar o meu desempenho para analisar do ponto de vista meritocrático se eu posso ter alguma vantagem? É o cara que é da minha área do conhecimento. Deu para entender isso? Então, favorece a meritocracia e aumenta o controle, porque eu sei onde começa e onde termina o meu departamento. A outra departamentalização, para terminar essa dica, para terminar esse vídeo, é a mais moderna, é a mais recente. Se essa funcional está ligada ao modelo burocrático, a matricial está ligada ao modelo gerencial, às novas ferramentas administrativas. Olha só, na departamentalização matricial, eu tenho departamentos. As pessoas trabalham nos determinados departamentos. Então vamos imaginar departamento jurídico, departamento comercial, departamento de gestão de pessoas e assim por diante. Só que na matricial, um departamento conversa com outro. Um departamento dialoga com outro. Por exemplo, esse é o departamento de gestão de pessoas, o A. E o D é o departamento jurídico. O departamento de gestão de pessoas percebe que a rapaziada está pegando muita licença médica, está pegando muito afastamento médico e a parada tem que ser mais séria. Aí ela resolve dar um curso de estatuto. Dá um curso para os servidores públicos, utilizando, né, a educação corporativa, dá um curso para os servidores públicos de estatuto, direitos e deveres. Ela sabe que curso tem que dar, mas ela não tem capacidade técnica de dar esse curso. Então o departamento de gestão de pessoas organiza o curso, que o departamento jurídico vai ministrar o curso. Então eles criam uma matriz, olha a matriz aqui, 2 departamentos trabalhando para dar o curso. Quando o curso termina, essa matriz se desfaz, cada um volta para o seu departamento. É por isso que a matricial tem matrizes de trabalho interdepartamentais temporárias, nunca permanentes. Porque se isso aqui fosse permanente, se houvesse uma necessidade permanente dessa relação entre 2 departamentos, se criaria um 3º departamento. Então, quais as vantagens e desvantagens da matricial? Começando pelas vantagens. A primeira vantagem é a seguinte: possibilita trabalho interdepartamental. Essa é a grande vantagem. Ela possibilita que numa empresa eu tenha relacionamento interdepartamental. E qual a outra vantagem? Você concorda que para que um departamento possa conversar com outro, eu sou obrigado a olhar para o ambiente externo? E ao olhar para o ambiente externo, ao olhar para fora do meu departamento, eu posso me preparar para riscos eminentes do ambiente externo, né, das ameaças externas. Então aqui, o trabalho interdepartamental é uma vantagem, e você se preparar para os riscos eminentes das ameaças externas é outra vantagem, porque aqui um departamento ele olha para fora. Tem desvantagem? Tem. Tem 2 desvantagens. A primeira é a seguinte: o cara que é o diretor do departamento A sabe que seus funcionários vão toda hora para uma matriz com outros departamentos. Sabe que toda hora existirão funcionários de outros departamentos em colaboração com dele. Então, quando eu literalmente abro as portas, o que eu faço? Eu tenho uma dificuldade maior de controle. Então, a desvantagem é que o controle aqui ele é mais difícil.
Aqui o controle não é tão rígido quanto na funcional. E qual é a outra desvantagem? Olha, muito cuidado com o que eu vou dizer agora, porque é a dica final e é muito importante. Não existe uma indefinição de chefia. Quem trabalha aqui sabe quem é a sua chefia imediata, quem trabalha aqui sabe quem é a sua chefia imediata. Mas você concorda que o chefe do departamento A e o chefe do departamento D estão no mesmo nível hierárquico, olhando para a estrutura organizacional? Os dois estão no mesmo nível? Se eu tenho um trabalho coletivo, uma matriz coletiva, entre dois departamentos, que as chefias estão no mesmo nível, quem vai dirigir o projeto? Quem vai controlar o projeto? Então, na matricial pode existir uma possibilidade, não de indefinição de chefia, de indefinição da cadeia de comando. Quem vai comandar o projeto? Eu tenho duas pessoas que estão no mesmo nível. Então, a indefinição na cadeia de comando e a maior dificuldade do controle são desvantagens da matricial. Do mesmo jeito que o Estado brasileiro está migrando da estrutura formal para informal, o Estado brasileiro está migrando da funcional para matricial. Porém, essa aqui ainda é majoritária, dados os anos de modelo burocrático que nós tivemos. Tranquilo? Espero que você tenha aproveitado essa dica, aproveitado aí essa pincelada no olho da mosca sobre estrutura organizacional e departamentalização. Desejo uma boa preparação, uma boa prova. Saiba que estudar para concurso público é praticar exercício. Um velho revolucionário dizia que a prática é o critério da verdade. Então vai para a prática, vai para o exercício de prova anterior, visualiza como a CESP-UNB aborda a estrutura organizacional, aborda a departamentalização, para você se preparar para a prova. Então olhos de tigre, punhos cerrados e boa prova. Força e honra. Até a próxima.